Olá! Gostaria de lhe fazer uma pergunta simples, mas talvez desconfortável. Qual é a sua relação com o tempo? Vivemos em um mundo que nos oferece, basicamente, duas respostas. A primeira é que o tempo é um inimigo. Ele nos envelhece, nos deixa para trás. E por isso, travamos uma guerra contra ele. Gastamos fortunas em procedimentos estéticos, em cirurgias invasivas, tudo na tentativa de retroceder ou ao menos retardar o avanço do relógio biológico. Tornamo-nos obcecados por uma imagem de juventude que se recusa a aceitar a dignidade de cada fase da vida. A segunda resposta é que o tempo é um recurso econômico. Você certamente já ouviu, e talvez já tenha dito, que tempo é dinheiro. Nesta lógica, cada segundo deve ser otimizado, cada hora deve ser produtiva, cada dia deve gerar um resultado mensurável. Vivemos em uma corrida frenética para não perder tempo. Mas no processo, corremos o risco de perder a nós mesmos. Contudo, e se essas duas visões estiverem fundamentalmente equivocadas? E se o tempo não for nem um inimigo a ser combatido, nem uma mercadoria a ser explorada? E se a nossa luta constante contra o relógio for, na verdade, a fonte da nossa mais profunda ansiedade? Hoje, eu o convido a pausar, a respirar e a buscar uma sabedoria mais antiga e profunda. Para começar essa jornada, precisamos de um mapa. E talvez o melhor mapa da experiência humana já escrito venha de uma sabedoria milenar, encontrada no livro de Eclesiastes. O autor sagrado nos diz: para tudo há um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que este texto nos ensina é que a vida não é uma linha reta de progresso, mas uma sinfonia de ciclos. Há um ritmo, uma cadência para a existência. Chorar não é um erro, perder não é um fracasso. São apenas partes de um todo maior, momentos necessários dentro de um propósito divino. Mas como percebemos essa passagem, esse fluxo de um tempo para o outro? Aqui a filosofia clássica nos oferece uma luz. O grande filósofo Aristóteles, em sua obra Física, investigou a natureza do tempo e chegou a uma conclusão fascinante. Ele afirma: pois o tempo é isto, o número do movimento segundo o antes e o depois. Em outras palavras, não podemos perceber o tempo se não percebermos a mudança, o movimento. É quando nossa mente observa um antes e um depois que a noção de tempo surge. O tempo, para Aristóteles, não é uma caixa onde as coisas acontecem. É a própria medida da mudança. E o ponto de conexão entre o que já foi e o que virá é o instante presente. Como ele diz, o agora, é o limite do passado e o começo do futuro. Essa ideia nos ajuda a entender o como vivenciamos os ciclos de Eclesiastes. Nós sentimos a passagem do tempo de chorar para o tempo de rir porque percebemos a mudança em nós e no mundo. Aristóteles nos deu a mecânica da nossa percepção. Porém, a investigação não pode parar por aí. Séculos depois, um homem que sentia profundamente a angústia do tempo em sua própria alma, Santo Agostinho, levou essa reflexão a um nível completamente novo. Em suas confissões, ele dialoga com a ideia de Aristóteles e a considera insuficiente. Agostinho argumenta: o movimento de um corpo é diferente da medida de sua duração. O tempo não é, pois, a mesma coisa que o movimento. Se o tempo não é o movimento dos astros ou dos corpos, então, onde ele está? A resposta de Agostinho é uma das mais revolucionárias da história do pensamento. Ele nos diz que o tempo não existe fora de nós. Ele existe dentro de nós, na nossa alma. Ouça com atenção suas palavras. Talvez fosse mais correto dizer: há três tempos: o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E essas três espécies de tempos existem em nossa mente e não as vejo em outra parte. O presente do passado é a memória. O presente do presente é a percepção direta. O presente do futuro é a esperança. Essa descoberta é libertadora.
O passado não existe mais, a não ser como memória em nossa mente, no presente. O futuro ainda não chegou, a não ser como esperança em nossa mente, no presente. Todo o tempo que de fato possuímos é um eterno agora, vivenciado na interioridade da nossa alma. E aqui, finalmente, chegamos ao coração da nossa reflexão. Se a visão moderna nos adoece com a ansiedade de controlar o incontrolável, a sabedoria antiga nos cura, nos trazendo de volta para casa, para dentro de nós mesmos. Se o tempo é memória, percepção e esperança, então a pergunta mais importante não é como posso ter mais tempo, mas sim, como estou cuidando da minha alma, o lugar onde o tempo habita? Que tipo de memórias estou cultivando? Com que qualidade estou vivendo minhas percepções presentes? Onde estou depositando a minha esperança? A visão bíblica e filosófica nos liberta. Ela nos ensina a respeitar os ciclos da vida, a perceber a beleza na mudança e, acima de tudo, a compreender que a qualidade da nossa vida não se mede na duração, mas na profundidade da nossa alma. Santo Agostinho nos lembra que, em meio à nossa sucessão de instantes, existe alguém que é estável, imutável. Ele diz que o passado e o futuro tiram seu ser e seu curso daquele que é sempre presente. Há um refúgio, uma rocha firme no fluxo do tempo, o Deus eterno, que é um presente perpétuo. Portanto, o convite final é um chamado à ação interior. Um chamado ao autoexame, ao exame de consciência. Não como um exercício de culpa, mas como o ato mais nobre de quem busca a verdade. É no silêncio da nossa alma que podemos organizar nossas memórias, santificar nosso presente e direcionar nossa esperança para a eternidade. É lá que encontramos paz com o tempo, porque é lá que encontramos aquele que está acima do tempo. E esse, sim, é o verdadeiro engrandecimento da alma. Até a próxima!